Um tema que eu tenho trabalhado muito nas constelações familiares, e muitas vezes emerge esse tema em função de uma questão que um cliente traz para uma constelação, mas essa temática também é uma temática importante na formação, no percurso de formação de um constelador, é a relação da biologia e da história na vida da gente. Eu não sei se as pessoas percebem ou pararam para perceber que nós temos essa relação profunda, tanto com a biologia quanto com a história. Nós somos frutos de um encontro amoroso, de um encontro sexual. Então, na nossa origem, nós somos fruto da biologia do amor, do encontro do espermatozoide com o óvulo de um homem e de uma mulher, né? Então, originalmente, a força que a biologia tem é muito grande. Ela é, de fato, a propagadora da vida a partir desse encontro. A partir daí, depois desse encontro entre essas forças, o espermatozoide e o óvulo, eclode e se propaga, abre todo um processo de formação da vida, que acontece lá no útero materno. Depois que a gente nasce, a gente ganha o pertencimento, ou a gente passa a fazer parte de um contexto que não é só mais o biológico, mas o cultural, o social, o histórico. E nesse instante, mas desde o momento em que a gente está sendo formado embriologicamente, está sendo formado durante a gestação, também temos já a influência da história, das crenças limitantes, dos programas culturais, da família, da sociedade onde essa família se encontra, de algo maior, né? Que pode ser, por exemplo, o contexto religioso, o contexto espiritual, filosófico, cultural, social, aonde esse sistema familiar ao qual vamos nascer, em qual vamos nascer, faz parte também. Tudo isso é história, mas tudo isso vem posterior ao momento em que há o encontro, há o despertar da vida, né? Nisso que eu estou aqui chamando da biologia do amor, né? O encontro amoroso de duas vidas, né? De duas forças. O que chega como temática na constelação quase sempre tem relação com problemas, distúrbios ligados à história, ao contexto histórico, ao passado da pessoa que vem fazer a constelação. Porque também, durante esse processo de vida, muitas dificuldades, muitos emaranhamentos acontecem. E eles estão ligados ao que a pessoa viveu na relação direta com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, nessa história dele, mas também com uma relação indireta e invisível ligada a todos que pertencem ao sistema familiar transgeracionalmente. Então, a pessoa, no processo do viver e conviver, recebe uma série de informações que vão formando, né,
um modo de estar no mundo, e inclusive de ser aceito naquele sistema. E isso ganha uma força enorme, que chega quase a superar, e até ideologicamente as pessoas não percebem, mas parece que sentem que isso é mais importante do que a própria vida. Então, o que aparece num trabalho de constelação familiar é exatamente isso, a força que tem esses vínculos, a força que tem esses emaranhamentos, a força que tem a história vivida, né? E quando isso se torna perceptível, vem muitas vezes a partir de um despertar através de uma dor, através de um sintoma, através de uma doença, através de um distúrbio que já não se suporta mais na experiência de vida. E aparece, finalmente, o emaranhamento, que é histórico, que é o contexto. E a partir daí, uma oportunidade nova surge, a percepção de que apesar, para além de toda a história, para além de todo o contexto, há uma origem biológica que pode ser representada pelo pai, pela mãe, e que, mesmo que isso tenha sido difícil, delicado, complicado, o conviver com o pai e com a mãe, antes de tudo isso, a mãe e o pai deram algo precioso que foi a vida nesse encontro de corpos favorecido pela biologia. Então, quando podemos realmente perceber que antes de toda a história veio a vida, a gente tem a chance de dar um salto quântico, né? E superar esse sofrimento, superar toda a história. Isso não significa, é claro, negligenciar aquilo que foi vivido, mas dar um outro lugar para isso, um lugar menos pesado, que libera novamente o corpo, o espírito e a alma para viver a experiência.